Meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura bíblica diária. Hoje estaremos lendo o livro de Josué, capítulos 17, 18 e 19, tá? Então hoje nós estaremos lendo esses 3 capítulos aí, para a glória do nome do Senhor. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Josué, capítulo 17. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, a qual era primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bassã. E os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Sinquém, os filhos de Hefer, os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Hefer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas, cujos nomes são Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Essas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos seus irmãos e de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bassã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio dos seus filhos, possuíram herança, e os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está ao leste de Sinquém, que vai este limite rumo ao sul, até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então desce o limite do ribeiro de Caná. As cidades de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai do norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar ao seu limite. Pelo norte, tocam em Aser, pelo oriente, em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Sean e suas vilas, Ibleão e suas vilas, e os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Tanak e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tomando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram-se os cananeus aos trabalhos forçados, porém não expulsaram o todo. Então o povo dos filhos de José disse a José: Por que me deste herança uma sorte apenas de um quinhão, sendo eu um povo tão grande? Visto que o Senhor até aqui me tem abençoado, disse Josué: Se és grande o povo, sobe ao bosco e abre ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram aos filhos de José: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra de lá têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean, em suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-los-á, e até as extremidades será o teu, porque expulsará os cananeus, ainda que possuem carros de ferro tão fortes. Aleluia, né? Capítulo 18. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a tenda estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficavam 7 tribos que ainda não tinham sido repartidas herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor deste aos vossos pais? De cada tribo escolhei 3 homens para que os envio, e eles disponham e corram a terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará com seu território ao sul, a casa de José ao sul-norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra, como mostrareis a mim.
para que eu aqui os lance sorte perante o Senhor nosso Deus, porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já havia recebido a sua herança da além do Jordão para o oriente, o qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar gráfico na terra, dizendo: Ide, correi a terra e levantai-me o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens e passaram pela terra e levantaram dela o gráfico, a cidade por parte, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué no arraial de Siló. Então Josué lhes lançou sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território de sua sorte caiu nos filhos de Judá e os filhos de José. E os seus limites foi para o lado norte, desde o Jordão, que subia ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. Dali passava os limites até Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. Seguia o limite e tornaram o lado ocidental para o sul no monte que está de frente a Bet-Horon para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jeraim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia ao limite até a extremidade do monte, que está de frente ao vale dos filhos de Rinom, ao norte nos vales dos Refaíns, que descia no vale de Rinom até o lado dos Jebuseus, para o sul, que baixava até En-Rogel. Volvia-se para o norte e chegava-se em En-Semes, onde passava por Gelilote, que está de frente à subida de Abdum, que descia a pedra de Boã, o filho de Ruben, e passava pela vertente norte, de frente à planície, que descia a planície. Depois passava no limite, até o lado de Bet-Roglá, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado. Lembrando que o Mar Salgado é o Mar Morto, tá? Na desembocadura do Jordão do Sul. Este era o limite sul do lado oriental. O Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim e dos seus limites em redor, segundo as suas famílias. As cidades dos tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Roglá, Equem-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quedar, Amonai, Ofni e Gaba, e todas as 12 cidades e suas aldeias, Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requem, Irpiel, Tarala, Zela, Eleque e Jebus. Esta é Jerusalém, o nome antigo de Jerusalém, né, Jebus, que era dos Jebuseus, né? Gibeá e Kiriat, ao todo 14 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Agora o capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Seba, Molada, Hazar Sual, Balá, Ezen, Eltolat, Betul, Orna, Ziklag, Bet, Marcabote, Hazar Suzá, Bet Rebaote e Saruém, ao todo 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rinom, Eter e Assã, todas as 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que havia ao redor dessas cidades, até Balat-Ber, que é Ramá do Negueb. Esta é a herança dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Saiu a terceira sorte para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Sarid, subia até o limite pelo ocidente a Marala, tocava desde Dabezete e chegava até o ribeiro que está de frente a Jeconeão. De Sarid dava volta ao oriente para o nascente do sol, até o limite, até Quislot-Tabor. Saía de Daberate e ia subindo até Jáfia.
Dali passava para a nascente em Gat-Hefer e Et-Kazin, e ia até Rimon, que estendia até Neá, e rodeando-se o limite passava para o norte a Hanaton, e terminava no vale de Ifta-El. Ainda Catate, Naalal, Sindron, Idala e Belém, contemplando 12 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. A quarta sorte saiu sobre Issacar e os filhos de Issacar, segundo as suas famílias. No território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Rafaraim, Sion, Anacarate, Rabit, Kizom, Ebez, Hamet, Enganim, Enhadá, Bet-Passes. O limite tocava Tabor, Sazina, Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo 16 cidades com suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Saiu a quinta sorte aos filhos de Asser, segundo as suas famílias, e o seu território incluía Recalt, Hali, Beten, Aksaf, Alamelec, Amad e Mizal, e tocava o Carmelo para o ocidente, em Sior Libnat, envolvendo os nascentes do sol de Bet-Dagon, tocava Zebulon e o vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emek e Neiel, e vinha sair de Calul para a esquerda, Hebron, Reot, Hanon, Caná, até a grande Sidom, e voltava os limites a Ramá, que é a forte cidade de Tiro. Então tornava a roça para terminar o mar, na região de Aksiv. Também Uná, Afeca e Rebote, contemplando 22 cidades com suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Saiu a sexta sorte dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Helef, do carvalho de Zaanim, Abim, Negeb, Jabniel até Lacum, e terminava no Jordão. Voltava o limite pelo ocidente a Asnot Tabor, de onde passava Nugrote, e tocava Zebulon ao sul, e Asser ao ocidente, e Judá pelo Jordão, ao nascente do sol, as cidades fortificadas que eram Zindim, Zer, Hamat, Hakat, Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, Quedes, Edrei, Endhazor, Iron, Miglauel, Horen, Bet-Anat, Bet-Semes, ao todo 19 cidades com suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. A sétima sorte saiu sobre as tribos dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Irsemes, Zalim, Ajalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Etlete, Gibeton, Balate, Jeude, Beneberaque, Gad-Rinon, Meracon, Racon, com o território de fronte a Jope. Saiu, porém, o pequeno limite dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesen, e tomaram e feriram ao fio da espada, tendo possuído, e habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo o seu território, deram aos filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram, segundo o mandato do Senhor, a cidade que pediu. Tindate será na região montanhosa de Efraim. Reedificou a cidade e habitou nela. Eram essas as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte, em herança, pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Meus irmãos, nós vamos ler também o capítulo 20, tá? O capítulo 20 aqui, ele é um pouco pequeno, dá pra gente entender, só para concluir aqui, o estabelecimento das cidades de refúgio, ok? Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, aparta para vós outros as cidades de refúgio, que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar uma pessoa sem querer, para que vos sirvam de refúgio
contra o vingador de sangue, e fugindo para alguma dessas cidades, possuirá a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para habitares com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos ao homicida, porquanto feriu seu próximo sem querer e não o odiava antes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Sinquém, na região montanhosa de Efraim, Criat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente, e designaram essas cidades: Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bassã, na tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se fugisse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue até comparecer perante a congregação. No final eu vou colocar o mapa tanto da divisão da terra novamente, como também o mapa das cidades de refúgio para os irmãos situar. Lembrando que nas Bíblias os irmãos conseguem encontrar. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra do Senhor.